Bem, hoje aqui eu vou discursar e eu quero falar sobre a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da ALESC, que aprovou a homeschooling, né? E que vai agora para o plenário. Com dois argumentos fundamentais. O primeiro argumento, defesa do direito individual dos pais em poder fazer essa educação e os direitos das crianças. Como é que fica? O direito da criança é cerceado, preterido? Cerceia o direito da criança em poder viver na escola? O segundo argumento é que o Conselho Tutelar vai ser responsável de fazer todo o processo de acompanhamento e fiscalização. Já não dão conta da demanda que nós temos no dia a dia, como que ele vai fazer isso? Eu que trabalho na escola há 30 anos, sei que a gente chama o conselho e ele não consegue atender a todas as demandas. Continuando, são poucas as famílias, é o que se diz, que serão atendidas pelo homeschooling. Mas eu quero dizer que é o seguinte, agora pode ser poucas famílias, mas daqui a pouco nós poderemos ter muitas famílias, várias famílias. E qual é a função do Conselho Tutelar? Isso desvirtua a proposta do Conselho Tutelar. Por essa questão que a própria Justiça se opõe, é contra. Não existe possibilidade do Conselho Tutelar fazer qualquer tipo de fiscalização nestas casas, porque vai infringir o direito das pessoas e da sua privacidade. Se a pessoa não quiser abrir a porta, não vai abrir para o Conselho Tutelar. Continuando. Compromete o direito das crianças e adolescentes à convivência social e ao acesso a conhecimentos científicos e humanísticos e visões de mundo. Ora, se eu vou ensinar o meu filho em casa, quando é que ele vai sonhar em ser astronauta? Quando é que ele vai ter sonhos maiores em ser sociólogo, ou seja, qualquer outra coisa que ele seja, que ele deseja ser na vida dele? A interação é fundamental para uma criança. E a escola é o lugar onde ele deve estar, inclusive para respeitar a diferença, para respeitar a diversidade das pessoas. Quantas crianças poderão sonhar em ser o que querem fora da escola? Também oculta e aumenta a violência doméstica e a exploração sexual que acontece dentro dos lares brasileiros e nós queremos varrer isso para debaixo do tapete. Mas isso acontece, eu sou professora e eu vou falar sobre isso. A gente tem roda de conversas e nessas rodas de conversas, a maior parte que sofre violência é dentro dos seus lares. Aí sabe para quem que eles vão falar? Para o professor. É aqui no ombro do professor que aparece. E o professor muitas vezes tem medo e faz o quê? Liga para o 80, liga para o 0800, porque tem medo de aparecer. E vai aparecer essas demandas lá no CRAS, lá no SAVES. Aliás, o pessoal do SAVES tem todo o meu apoio, eles fazem um trabalho maravilhoso nessa cidade. Pena que não é tão divulgado como deveria. Além disso, aumenta a insegurança alimentar e nutricional das crianças, pois muitas crianças, se vocês não sabem, senhores vereador, senhor Gilson, né, o Bruno que está aí presente, principalmente o Gilson sabe muito bem dessa realidade, às vezes eles comem somente lá na escola. E quando o aluno não está aprendendo, eu, o Gilson, inclusive, que dávamos aula para um 5º ano, descobrimos em conjunto que essa turma não conseguia aprender porque não comia na sua casa, que tinha muitos problemas e a gente acabou sendo os professores preferidos deles. Porque o Gilson levou eles para o esporte e eu levei eles para conhecer fora da escola. E a gente quer negar a importância da escola com a homeschooling? Continuando. Além de romper com a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Santa Catarina e principalmente Blumenau, através das PAPs, que são as segundas professoras, são um exemplo desse comprometimento. A aprovação dessa modalidade de educação pode favorecer a retirada dessas crianças da escola, que afeta o ECA em cheio, retirando as crianças do convívio social, inclusive podendo legitimar que instituições de ensino recusem a matrícula dessas crianças. Temos um passo à frente e agora queremos dar 3 para trás, retroceder. Estimula também a evasão escolar.
que já é uma preocupação do governo do Estado, que irá propor, aliás, já propôs, um valor para os alunos do novo ensino médio, para não abandonarem a escola, devido ao alto número de evasão. Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, de 2020, 28% dos jovens que evadiram foi em decorrência da pandemia, não retomaram mais os seus estudos. A escola é um espaço fundamental para a construção de uma sociedade democrática devido ao convívio social. É nela que os estudantes aprendem, reconhecem e respeitam as diferenças. E reconhecem outras visões de mundo. Como eu seria, eu pergunto para vocês, senhores vereadores aqui presentes, uma socióloga, se eu nunca tivesse tido contato com um sociólogo, se eu nunca tivesse no mundo da ciência, se eu nunca tivesse ido a uma conferência, se eu não soubesse o que é fazer uma pesquisa de campo. A escola é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer país. Continuando, quantas crianças homossexuais que não são aceitas pela sua família por questões de cunho religioso poderiam desenvolver, e muitas desenvolvem, depressão e problemas psicoemocionais seríssimos, e inclusive chegar a cometer suicídio? Eu tenho um exemplo de um aluno. Eu estava conversando com ele no Facebook, e ele começou a dizer para mim que ele não aguentava mais a pressão. Eu sabia que eu ia me comover, eu ia me emocionar quando eu falasse sobre isso. E eu fui conversando com ele, eu dizia, tira isso da cabeça, depois a gente resolve isso. Não, professor, eu falei lá em casa para os meus pais, eu fui lá na frente, contei para todo mundo, e eles não me aceitam. Sabe o que aconteceu naquela mesma noite? Infelizmente, um menino de 15 anos se enforcou na sala da casa dele. E a escola é muito importante, porque dentro dos nossos lares nós temos a nossa ideologia e cabe aos pais a educação. Mas o aprendizado e outras coisas que a gente precisa de mundo não é na escola, né? Desculpa, não é na nossa família, é na escola. Privar crianças e adolescentes do direito à escola no Brasil é restringir o exercício da cidadania. A educação domiciliar não pode ser encarada como economia aos cofres públicos. Sua regulamentação demanda de uma estrutura de avaliação, de fiscalização de ambientes domésticos com difícil capilaridade e de alto custo para o município. Regulamentar o ensino domiciliar demandará provisionar recursos para o custeio da sua operação, acompanhamento de matrículas, aplicação de avaliações externas, contratação de supervisores, além de novas demandas não dimensionadas para os conselhos tutelares escolares. Eu peço mais 2 minutos para a presidente, por favor. O vereador Jovino está lhe dando 3 minutos do tempo dele. Obrigada. Conseguem compreender o porquê temos um dos maiores índices de gravidez na adolescência em Blumenau? Em Santa Catarina, a cada 32 horas, uma adolescente dá à luz a uma criança em Blumenau. Queremos varrer para debaixo do tapete temas complexos. Não podemos jamais comparar o Brasil com qualquer outro país desenvolvido no que se refere à manutenção da escola domiciliar, pois estamos de volta ao mapa da fome, à desigualdade social no nosso país, e a questão é estrutural e gritante. O SAV, Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, é oferecido pelo SEMUS e atende no Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira. Em 2018, foram atendidas 200 pessoas, em 2019, aumentou para 250 atendimentos, e desse total, 218 possuíam menos de 18 anos de idade. Os casos têm sido identificados pelas unidades de estratégia da família. Durante o atendimento de urgência e emergência, que são encaminhados ao Conselho Tutelar, na maioria das vezes, por intermédio das escolas, identificados principalmente por professores. No SAVES, o acompanhamento é realizado por uma equipe multiprofissional, que inclui médicos, enfermeiras, psicólogas e assistente social. Segundo dados do próprio SAVES, houve redução de casos na violência sexual infantil registrada contra crianças de adolescência na pandemia. A coordenadora do SAVES, Simone Rodrigues, justifica. É segundo a suspensão das atividades escolares.
Dificulta, pois a maioria das vezes são os educadores que identificam os casos e encaminham para a rede de apoio. Ari? Pode passar? Só um pouquinho, Ari. Ó, isso aqui, durante a pandemia, foi alguns casos que os alunos colocaram, algumas imagens pedindo socorro. Eu não botei todos, que são muitos. Eu só botei para vocês perceberem que, como uma imagem, um professor pode pedir um pedido de socorro. Desses 6 que a gente vai passar aí, pode passar, hein? Olha só. Eu comecei a falar com eles no e-mail individual e todos eles estavam sofrendo violência ou psicológica ou violência física e, na verdade, a maioria das vezes foi violência sexual. E eu encaminhei todos aos SAVES. E o pessoal do SAVES que está me ouvindo sempre diz, lá vem a professora Terezinha. Eu saía da minha casa e encontro ao aluno porque eu sei o que ele estava sofrendo. Pode... Acabou? Isso aí, pode parar aí. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Isso é de uma menina que ela estava sendo abusada em casa quando a mãe saía para o trabalho durante a pandemia, e quando eu vi isso aqui com fecho na boca, e ela quase não participava das atividades, nem online, ou nem propostos fora do online, e olha ali, uma luz, como é que eu vou sair disso aí? Eu comecei a interpretar coisa de quem já está há muito tempo no magistério. Aí a gente descobriu, levei ela lá aos SAVES, eu vou repetir novamente, tem todo o elogio, pena que ele não é divulgado no município do Blumenau, ele tem um atendimento maravilhoso, o pessoal é comprometido, todas as demandas que eu levei foram atendidas, encaminhadas, né? Mas a gente quase não é divulgado sobre isso. Eu quero dizer que a escola é fundamental, a escola serve para a interação, a escola serve para a inclusão, e que cessear esse direito do aluno, alguém vai me dizer agora, antes de eu terminar o meu pronunciamento, mas são só algumas crianças, mas é por vontade do pai, porque se você perguntar para a criança, ela vai querer ir para a escola e vai querer ter uma interação. A senhora concede uma parte? Sim. Com autorização da oradora, ou sim a parte, vereador Diego Nazato. Obrigado por conceder o espaço em a parte, vereadora. Eu já falei aqui nessa tribuna que eu não deixaria de colocar meus filhos em uma escola convencional. Eu acho que, para mim, serve melhor. Mas eu não poderia deixar de citar aqui algumas pessoas como Thomas Edison, Benjamin Franklin e Albert Einstein, pessoas ilustres que, em seu tempo, foram educados por suas famílias e não participaram do ensino convencional, tradicional. E como eu defendo o direito à livre escolha, eu entendo que as famílias devem ser soberanas e que não deve existir um único pensamento diante da sociedade, eu não acredito que deva existir um planejamento central sobre tudo. Eu penso que as pessoas devem ter, sim, o direito de educar seus filhos de um modo que lhes convém. Isso não reflete o meu anseio pessoal, mas o respeito às ideologias das outras pessoas. Vamos lá. Eu ousaria dizer que muitas pessoas, talvez, com todo respeito, vereadora Terezinha, não gostem de receber, talvez, uma aula de história com alguém que é filiado a um partido político, como é o caso da senhora, porque existe a possibilidade da senhora fazer alguma militância. Estou usando só como exemplo hipotético, porque não recebi nenhuma denúncia quanto a isso. E como nós podemos nos proteger disso, se existe ativismo político nas escolas? Eu, como pai, me preocupo com ativismo político nas escolas, porque tem aula de história enviesada, aula de sociologia enviesada, existe militância para questões sexuais que passam por cima de princípios religiosos de pessoas e entendem que deve ser assegurado o direito das famílias a atender os seus anseios dessas formas. Obrigado. Sim. Com autorização da oradora, ou sim a parte, vereador Bruno Cunha. Vereadora Terezinha, eu quero te parabenizar por trazer essa pauta. Fico muito feliz de que essa casa possa ser também um palco de discussões importantes mesmo, e lhe parabenizo por essa contribuição, por trazer essa questão. Eu talvez tenha sido um dos primeiros orientadores do Brasil de um projeto acerca dessa situação. Eu orientei um trabalho de um acadêmico sobre essa questão do homeschooling. E as pessoas, quando eu orientei, tinha um posicionamento muito mais, o Bruno é favorável, o Bruno é contrário. Eu falei, antes de mais nada, eu sou um cara que defende a democracia e eu acho que a gente tem que estudar e entender os argumentos que tem dos dois lados. Por isso, eu acho que esse é um debate que precisa ser feito de uma forma mais ampla, né? E com vários assuntos. E eu respeito a democracia, respeito quem pensa diferente. Acho que vários pontos que você trouxe são realmente preocupações muito importantes. Todos esses efeitos sociais que tem,
quando a gente vê, sobretudo, a escola, não apenas como conteúdo, mas como valores e princípios que são colocados à escola, e principalmente, a gente sabe, eu como professor, a gente sabe dos efeitos, agora da pandemia, também do distanciamento das crianças, né, do isolamento em relação, e eu acho que isso tudo tem que ser colocado. Eu acho importante a gente fazer esse debate, e acho que esse debate tem que ser amplificado, e acho que essa casa precisa realmente ser palco de grandes discussões. Então, independentemente dos nossos posicionamentos, aqueles que têm certeza ou aqueles que ainda estão estudando o assunto e tentando encontrar, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu gostaria de gostaria de responder o Diego, né, o vereador Diego, que jamais você vai ouvir isso sobre a minha aula, porque eu sei separar as coisas. Quando eu estou lecionando, eu vou pelos argumentos. Porque você, como diz o Bruno, é independente. Eu também já orientei trabalhos de coisas que eu não concordo. Eu tenho que separar as coisas. Porque se tem lógica, está dentro do que foi pedido, ótimo. É a democracia. E se nós vivemos num país democrático, é por isso que nós podemos estar discutindo isso aqui. Porque se a gente vivesse num país, como nós estávamos falando antes, né, Diego, que fosse ditador, nem a possibilidade de discutir a gente estaria. Eu quero deixar bem claro que quando eu estou me posicionando aqui, eu estou dizendo da importância fundamental da escola, e não estou dizendo que o pai não tem direito. Eu estou dizendo do perigo e todo que a gente tem que trazer para um debate. Porque o Conselho Tutelar não pode ser a pessoa, não pode ser o órgão da maneira que está aí, que vai lá fazer isso. De maneira nenhuma da maneira que está colocada.